somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Romanos, capítulo 14, versos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Amém. Um comentário rápido de João Calvino acerca desse versículo de Romanos. João Calvino diz assim: se nós, portanto, não somos de nós mesmos, mas do Senhor, está claro o equívoco que temos de evitar e o rumo que devemos dar a todos os atos da nossa vida. Não somos de nós mesmos. Não devemos permitir que nossa razão ou nossas vontades influenciem nossos planos e feitos. Não somos de nós mesmos. Não devemos colocar isso como alvo para buscar o que não é mais conveniente. Não somos de nós mesmos. Tanto quanto possível, devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Por outro lado, somos de Deus. Portanto, devemos viver e morrer por Ele. Somos de Deus, que a sua sabedoria e a sua vontade, portanto, governem todos os nossos atos. Somos de Deus, assim que todas as áreas de nossa vida lutem por Ele como nosso único alvo legítimo. O quanto esse homem tem proveito se ao aprender que não pertence a si mesmo. Retire o domínio e o governo da sua própria razão para entregá-los totalmente a Deus. Pois consultar nosso interesse egoísta é a peste que leva mais efetivamente à nossa destruição, de modo que o único abrigo da salvação está em reconhecer que nada sabemos e nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, irmãos, vivamos para Deus. E todos os nossos atos devem ser para Deus e ninguém mais. Consultemos a Deus e não o nosso eu. Ouçamos a Deus porque somos dele e não o nosso entendimento. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração pelo presbítero Rubens. Momento de ABD. Senhor Deus e Pai, eu louvo o teu nome por esse momento de reflexão, onde somos instigados por ti, Deus, a lembrarmos que a nossa esperança na vida e na morte está em ti, porque somos de ti. Se fôssemos de nós mesmos, Pai, estaríamos perdidos, estaríamos em perigo total e profundo. Louvo o teu nome, porque somos e fomos chamados pelo teu Espírito a pertencer a ti. E louvamos o teu nome, Pai, porque quem sustenta essa causa é o Senhor e ninguém mais. Abençoa teu servo, o presbítero Rubens, que vai agora nos instruir por meio da Escola Bíblica Dominical, teu povo que aqui já se encontra, presente, ávidos pelo conhecimento, desejosos para sair daqui, e caso alguém peça algo a respeito da sua fé, eles saberão responder, Pai. Que seja um tempo precioso, como tem sido os domingos passados, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Presbítero Rubens, Deus abençoe. Seja um tempo precioso aí para nós, viu? Obrigado. Amém, pastor. Estão me ouvindo, todo mundo? Ok? Tudo ok, Rubinho. Ok. Amém.
Hoje a nossa escola dominical tem como tema o Espírito do Deus Eterno. Nós vamos estudar um pouco sobre o Espírito Santo. Seguindo aqui a sequência da nossa lição, Palavra Viva, nós estamos na lição de número 4. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias e eu vou precisar da participação dos irmãos. A minha garganta não está 100%. Então eu vou precisar. A rinite, ontem ela me deu uma travada na garganta. Então eu vou precisar da ajuda dos irmãos para a leitura de alguns textos. Texto básico da nossa lição hoje é Efésios, capítulo 1, versos que vão de 3 a 14. E eu vou pedir para um casal fazer essa leitura alternada. Um lê um verso e o outro vai alternando até o verso 14. Eu vou pedir ao Paulo e à Edith para fazer essa leitura. Pode ser, Paulinho? Pode ser, Edith? Pode ser. Tem um probleminha aqui na câmera, mas eu estou tentando resolver, mas vai sim, vamos lá. O que é mesmo? Efésios, capítulo 1, versos que vão de 3 a 14. Efésios 1, 3 a 14. Isso. Vamos lá. Vamos lá, meu Deus. Eu leio o 7, você lê 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele, também da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que fez abundar para conosco toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele dito, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, casal. Gente, o assunto hoje, esse texto, ele acaba por nos colocar numa situação... É um dos textos que eu acredito que seja mais densos acerca da Trindade, da ação do Espírito, da salvação. O texto onde Paulo descreve a nossa redenção. O autor da lição, ele coloca a seguinte frase: as Escrituras falam mais do Filho que do Espírito. A natureza do Espírito é menos explicada, tratando mais do seu ministério, que consiste, após a ascensão de Cristo, em dar testemunho dele. A obra do Filho reclama as operações do Espírito, e esta ampara-se naquela. E aí vem uma pergunta que eu até coloquei para a gente pensar alguns dias atrás no grupo. Estamos conscientes da pessoa do Espírito e de sua atuação na vida cristã? Será que nós estamos conscientes dessa atuação na nossa vida? Será que nós temos procurado reconhecer a ação do Espírito Santo, né? E
já entrando no primeiro ponto, que fala o seguinte: o espírito esquecido, né? Quando eu me dei conta desse ponto, o espírito esquecido, né, para nós como igreja, se torna um ponto muito triste, né? Que o autor da lição coloca o seguinte: a pessoa e a obra do Espírito Santo têm sido esquecida. Paradoxalmente, quando consultamos os catálogos de livros evangélicos e a internet, a gente se surpreende com a quantidade de livros, né, e cursos sobre o Espírito Santo. Aí o autor da lição coloca: mas o Espírito tem sido esquecido. Porque uma das formas da gente esquecer de algo é quando a gente coloca um outro sentido, é quando a gente muda o significado daquilo, né? Uma forma de nós esquecermos alguém é colocarmos um outro sentido para o que significa aquele alguém na nossa vida. E é exatamente isso que tem acontecido com relação ao Espírito Santo. Desde a primeira lição, eu venho dizendo que, se nós queremos conhecer a Cristo, como a própria Sagrada Escritura fala, nós devemos conhecê-lo exaustivamente dentro da própria Escritura. Quem revela a Cristo? São as Escrituras. Isso, a mesma forma do que a gente aplica a Cristo, eu posso aplicar ao Espírito Santo. Como é que eu conheço o Espírito Santo? Como é que eu vou saber como atua o Espírito Santo de Deus? É através das Escrituras Sagradas. Nós não podemos reinventar, nós não podemos reescrever, né? Nada acerca do Espírito Santo. Porque os discursos sobre o Espírito Santo parecem não ser elaborados em submissão ao próprio Espírito. Porque a nossa tentação humana é sempre ir além do que o Espírito diz. Portanto, além do que ele requer de nós. Então, nós temos que, ao procurar conhecer o Espírito Santo, existe uma regrinha básica para aquele cristão que quer ser um cristão bíblico. Nós precisamos conhecê-lo através das Escrituras. Bato nessa tecla, eu vou bater nessa tecla até o final da nossa lição, e quando houver oportunidade nós estarmos dando a lição. Precisamos concentrar o nosso pensamento, a nossa fé nas Escrituras Sagradas. Alguém citou um dia em uma mensagem de que precisava conhecer mais a Deus e queria conhecer mais a Deus. E aí o pregador disse assim: e você está querendo conhecer esse Deus aonde? E a pessoa falou: não, em mim mesmo, em uma experiência com ele. E aí o pregador responde: para nós conhecermos de fato quem é o Cristo, quem é o nosso Deus e a sua vontade, há um livro, e esse livro já foi escrito e fechado. Se nós não conseguimos aprender sobre Deus na própria palavra, nós queremos mais do que a palavra para aprender? Você acha que a Bíblia não é suficiente para que aprendamos sobre o Espírito Santo? Precisamos quebrar isso hoje. Só a palavra nos aponta o Consolador. Só a palavra nos aponta o Espírito Santo. É claro que eu e você temos as nossas experiências com Deus. E isso revela para nós, pessoalmente, intimamente, a cada dia, um Deus forte, um Deus vibrante em nossas vidas. Mas nós precisamos nos ater ao conhecimento da palavra. Conhecimento pessoal é importante? É sim. É importante para mim, para você, para um crescimento, para que a gente possa amar a Deus a cada dia. Cada vez que Deus fala ao seu coração de perto, cada vez que Ele mostra a você a sua existência, o seu poder e a sua glória, numa experiência que você tem com Ele, isso é importante, sim. Mas veja bem, que Deus não nos dá experiências que vão além daquilo que foi revelado. A palavra até diz que se alguém ou um anjo vier e revele um evangelho que vai além daquilo que foi ensinado, que seja maldito. Então, nós precisamos reconhecer que o conhecimento do Espírito Santo deve ser visto, deve ser prescrutado através das Escrituras, e elas são, sim, suficientes para que possamos aprender do Espírito. João 15, verso 26. O próprio Cristo fala aí, está na tela, né? A Sarinha colocou. O Cristo fala em João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar,
aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O ministério do Espírito só pode ser compreendido de modo correto dentro da perspectiva cristocêntrica. Eu gostaria que nós observássemos um ponto da Confissão de Fé de Westminster. No seu capítulo 2, quando ele fala da unidade da divindade, ele fala o seguinte: na unidade da divindade há 3 pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procede. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Quando a igreja compreende quem é Cristo e qual é o seu ministério, ela honra o Espírito, porque este conhecimento só pode ser alcançado por obra de Deus. E é o Espírito quem nos conduz à compreensão de Cristo. Nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar a Deus, e é o Espírito Santo quem nos instrui, quem nos alimenta. Através de quê? Através da palavra, porque o Espírito ele vai apontar sempre para a obra redentora do Cristo. A confissão do Cristo por parte da igreja é de certa forma a glória do Espírito. Gostaria que alguém lesse aí para mim. Vou pedir ao, deixa eu ver aqui, Eduardo, tá na linha, Eduardo? Presbítero Eduardo, será que está entre nós? Para ler João 14, 26. Ok, Rubinho. João 14, 26. O quê? Vai lá no cantinho, desativa o microfone. João 14, 26, né? Isso. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eduardo, lê também 1 Coríntios 12, verso 3, por favor. 1 Coríntios 12, verso 3. 3. Isso. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém. Obrigado, Eduardo. Valeu. O Espírito precisa ser sempre estudado, sempre lembrado, de acordo com a palavra, sempre buscado, de acordo com o que a palavra nos fala sobre ele. Quando Cristo é compreendido dentro da dimensão do revelado, isso significa que o Espírito tem sido considerado porque o seu testemunho foi aceito. Então, primeiro ponto, para que o Espírito Santo venha a ser realmente amado, conhecido pela igreja, pelo povo de Deus, nós precisamos nos ater à sua missão, nós precisamos nos ater ao que a palavra revela sobre ele. Não precisamos, meus irmãos, de novas teorias, de novos teoremas para compreender o Espírito. Não precisamos de uma concentração absurda, de um mantra, de incensos, de correntes. Quer conhecer o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ir ao encontro do Deus revelado nas Escrituras, né? Mais uma vez, eu não estou querendo dizer aqui que conhecer ao Espírito parece ser algo engessado, que ele não lhe faça viver situações até muitas vezes sobrenaturais, de cura, de manifestação realmente do Espírito Santo. Mas essas manifestações, com certeza, elas estarão dentro do selo do que a Escritura colocou. Nada à parte, nada
após isso. E nós vemos uma literatura hoje, se você for a algumas livrarias, você vai ver que muitos autores estão escrevendo, tentando colocar além do que é revelado nas Escrituras. Ou seja, o homem ele tem uma curiosidade dentro de si, sempre quer ir a mais além, né? Mas isso é ato falho, isso é pecado. Nós devemos conhecer a Deus naquilo que foi revelado nas suas Escrituras, né? Experiência nenhuma pessoal, experiência nenhuma vivida, de modo algum pode ser canonizada, pode ser transformada em algo que, olha, para você conhecer o Espírito tem que, vamos lá, vamos ser bem assim, procurar ser didático, vamos beber 7 goles d'água de manhã e mais 7 à noite, e de joelhos, e assim, e assado, para que se consiga isso, né? Não, nós devemos trabalhar de que o Espírito precisa ser, e ele é revelado através de Cristo. E aonde está a obra de Cristo? A obra de Cristo está escrita e revelada nas Escrituras, tão somente por elas. E é nela que nós recorremos para conhecermos mais o Espírito Santo. Próximo slide, Sarinha, por favor. A gente já vai entrar agora no ponto 2, certo? A procedência do Espírito. Mateus 10, 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai, de vosso Pai é quem fala em vós. O Espírito é chamado de Espírito do Pai. O texto que mais especificamente trata dessa relação trinitária é Romanos 8, verso 9. Eu vou pedir aí a Regina para ler esse texto. João. Regina está aí? Sim, Rubinho. Opa! Regina, lê para mim aí, é Romanos, capítulo 8, verso 9. 8, 9. Isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito também é chamado de Espírito do Pai, Espírito do Filho. Ele foi enviado por Deus, né? Paulo identifica o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo, como um mesmo Espírito que habita em nós e nos identifica como propriedade de Deus e de Cristo. 2 Coríntios 1, 21 a 22. Quem eu vou pedir para ler? Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou no celular, não estou no computador. Pastor! Pedi meu pastor para ler, pronto. Robinho, 1 Coríntios. Não, 2 Coríntios 1, 21 e 22. Certo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Espírito Santo confirma a obra de Cristo em nossos corações, por isso nós somos selados através desse Espírito. A procedência dele, do Espírito, é do Pai, é do Filho. A relação trinitária foi compreendida pela Igreja da seguinte forma: quando falamos do Filho em relação ao Pai, dizemos que aquele é gerado do Pai, e quando nos referimos ao Espírito, declaramos que ele é procedente do Pai e do Filho. Essa relação ocorre eternamente. É claro que nós, quando vamos estudar sempre acerca da Trindade, há um mistério. E não adianta você balançar a cabeça, nem bater a cabeça na parede, nem tentar quebrar os miolos, porque existem coisas na palavra que só são colocadas, mas que nem eu nem você, enquanto estivermos nessa casca humana, poderemos compreender por que um Deus nunca teve começo, nem nunca terá fim. Por que um Espírito nunca teve começo e nunca terá fim. Existem coisas na Bíblia que são simplesmente mistérios e que nós precisamos, como igreja, ouvir de Deus e obedecer, porque nós não temos ainda condições mentais de
acoplar tudo isso na nossa cabeça. Essa relação ocorre eternamente, sem princípio, sem fim, jamais havendo qualquer tipo de mudança na essência divina, nem qualquer tipo de subordinação ontológica. A subordinação pretendida consiste apenas naquilo que concerne ao modo de subsistência e operação implícito nos fatos bíblicos de que o Filho procede do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho, e de que o Pai opera através do Filho e o Pai e o Filho operam através do Espírito. Para a gente poder entender a Deus cada vez mais, quem é que nos faz conhecer a Deus? Quem é que nos faz conhecer Jesus? Quem é que nos faz conhecer mais a palavra? O Espírito Santo que é o nosso ser. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos capacita. Portanto, a subordinação não é ontológica, mas sim existencial. Desse modo, a nomenclatura Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um designativo que implica uma correlação intertrinitária que é necessária e eterna, não uma primazia de essência, no que resultaria em diferenças de honra e glória. O que Charles Rhodes tenta explicar aqui, lendo alguns, do livro Teologia Sistemática. Não existe uma hierarquia, digamos, o pai é maior que o filho maior do que o pai, o espírito maior do que o filho que o pai. Não existe isso, né? A relação entre eles, ela é necessária e eterna. Ela não tem um sentido de primazia e de essência. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O pastor vai falar? Rubinho, eu queria só dar uma contribuição nisso que você está falando, se você me permitir. Claro. Né? Essa correlação entre as pessoas da Trindade, tem um texto que me chama a atenção, não sei se você iria ler ele, que é João, capítulo 14, verso 16 do Evangelho, onde Jesus disse que iria enviar outro conselheiro. Né? A palavra outro, no original do grego, é alguém semelhante a eu. Alguém igual a mim. Né? E aí, quando Jesus está dizendo, eu vou enviar outro Consolador, nós temos que ter cuidado para não cairmos nas grandes heresias da igreja do primeiro século. Porque a igreja ela foi, aos poucos, progredindo em conceitos heréticos, e, infelizmente, hoje, nas igrejas, as pessoas falam sem saber que isso é heresia. Por exemplo, dizer que existem 3 deuses. Isso. O Pai é um, aí o Pai agiu na criação. Deus Filho é outro, agiu na redenção. E o Deus Espírito Santo é outro Deus que agiu e tem agido na igreja. Certo? Aí nós temos que ter cuidado para não cairmos na heresia do triteísmo. Certo? Não são 3 deuses. Certo? São 3 pessoas em uma só. Então, nós não podemos dizer que Deus Pai agiu na criação, Deus Filho na redenção e o Espírito Santo na igreja. Não, os 3 sempre agiram em comum acordo, sempre estiveram juntos na criação. Você quer ver um exemplo disso? Em Gênesis, capítulo 1, nós vamos ver o Pai falando. João vai dizer que o Filho criou e o Espírito Santo estava lá. Então, os 3 são a mesma pessoa e estavam juntos, né, na criação do mundo e de todas as coisas. Era só essa contribuição que eu queria dar, Rubinho. Joia, e daqui a pouco eu vou tentar me lembrar o nome dessa heresia para passar aqui para vocês, tá certo? Tá certo. Obrigado, pastor. O autor da lição coloca que devemos notar que os nossos termos serão sempre limitados. Há uma coisa que, quando você vai estudar a palavra, você tem que colocar na sua cabeça, que Deus é tão altamente incompreensível no sentido de que nós não podemos compreendê-lo plenamente nessa nossa capacidade mental, de que os termos relacionados à compreensão de Deus, sempre eles vão ser limitados.
sempre vão ser limitados. Então, são meras alusões à complexidade do ser divino, por isso podemos, no máximo, trabalhando dentro dos limites da revelação, ter uma compreensão pálida deste mistério. Esse mistério da Trindade, que é o que nós estamos vendo agora, nessa parte de estudar o Espírito Santo, ele ultrapassa em muito a nossa percepção e, mais ainda, a nossa linguagem, no esforço de expressar o que percebemos. No entanto, se a doutrina da Trindade foi nos revelada nas Escrituras, ela faz parte do desígnio de Deus. Deus quer que nós conheçamos acerca da Trindade, dele mesmo, porque a Trindade é o nosso Deus, né? Certamente, nós temos esse ensino doutrinário, ele tem utilidade para a igreja. Vale ressaltar que nós não devemos descartar. Só porque nós não compreendemos por completo o Pai, que é 3 em 1, né? Como é que nós podemos explicar de forma total e completa? Três que são um só, não existe 3 deuses, são 3 de uma mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo. Um não é melhor nem maior do que o outro, os 3 são uma unidade. Como explicar isso? É um mistério. Nós precisamos aprender de Deus e sempre colocar na mente que não é porque a sua mente e a minha mente limitada não conseguem compreender isso de forma completa e plena que não devemos estudar e não devemos nos alinhar com a palavra. Devemos conhecer de Deus, conhecer a Cristo e viver o conhecimento do Espírito Santo que nos é revelado na palavra e dia após dia em nossas mentes, porque Ele é quem revela acerca do Cristo. Certo? Então, estudar sobre isso não deve ser penoso para cada um de nós. Vamos agora para o ponto 3, o ministério cristocêntrico do Espírito. Sarinha, deve ter um slide aí, né? Já estamos no último ponto da lição, o ministério cristocêntrico do Espírito. O autor da lição coloca a seguinte frase de início: o ministério de Cristo foi concluído. Ele se encontra na glória junto do Pai. Todavia, o Espírito continua seu ministério, apontando para quem? Apontando para Cristo. Por isso que o autor da lição colocou aqui que o ministério cristocêntrico do Espírito Santo, ou seja, o ministério do Espírito é apontar a Cristo, é colocar a Cristo. Até porque, como até o pastor colocou agora uma leitura, né? Esse Consolador, esse novo Consolador que viria após o Cristo, continua o ministério do próprio Cristo. Nesse ministério, o Espírito Santo age de forma progressiva e intensiva. Ele dá testemunho de Cristo a todos por intermédio da palavra. João 15, 26, Romanos 10, 17. Estou vendo aí o Júlio, a Vivi lá atrás, debaixo da rede. Ei, Vivi, gostaria que o Júlio fizesse a leitura. Por favor, Júlio, pode ser? Romanos 10, 17. É que o Júlio está me ouvindo. Romanos, capítulo 10, verso 17. Júlio, você me está na escuta, Júlio? Desbloqueia esse áudio aí, homem de Deus. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Ixi, tá sem voz. Eita. Então, já que ele não sabe falar em Libras, então a gente vai ter que ter o áudio mesmo. Então, vou pedir de novo ao Marcão. Marcão, tá aí. Bom dia, Romanos, capítulo 10, verso 17. 10, 17, né? Isso. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Precisa a gente correr atrás de outras revelações que não estejam aqui no quadro? Não é aconselhável, meus irmãos. Vamos nos manter na palavra de Deus. Vá para a palavra. E a gente só pode crescer ouvindo e ouvindo pela palavra de Deus. Gabi, está por aí, Gabi? Tô. Ah, está aí. Gabi, lê para mim Filipenses 2, de 5 a 8. Por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pronto. Quem revela isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a missão, o ministério de revelar o Cristo, né? Quando o homem adquire pelo Espírito o conhecimento da pessoa de Cristo, passa pelo mesmo Espírito a confessá-lo como Senhor de todas as coisas, inclusive de sua vida. Então, é através do Espírito que o homem reconhece o seu pecado, porque é o Espírito Santo que nos dá conta do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos revela essa necessidade de, como pecadores, sermos limpos, sermos achados pela salvação em Cristo. É o Espírito Santo, é esse ministério que aponta ao Cristo, que traz a salvação aos chamados por Deus. Ninguém pode reconhecer o Cristo como Redentor sem a ação reveladora do Espírito. Mateus, esse texto eu vou ler. Vamos lá para Mateus. Vocês me acompanhem, tá? Mateus 16. Versos 16 e 17. Na confissão de Pedro, né? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai está nos céus. 1 Coríntios 12, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Já foi lido, mas nós vamos ler novamente. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, se a igreja confessa a Cristo, o ministério do Espírito Santo, ele é atuante. E nós só podemos confessar a Cristo. Alguém só confessa a Cristo pela ação do Espírito Santo na mente e no coração da pessoa. A igreja confessa o senhorio de Cristo pelo Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo próprio Espírito Santo. Essa confissão não é apenas de lábios. Antes é fruto de um coração transformado e convicto. Quem convence é o Espírito Santo. Quem converte é ele também. Na volta de Cristo, muitos se aproximarão dele dizendo, Senhor, Senhor, todavia por suas obras não condizerem com sua confissão verbal, terão como resposta de Cristo, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o Espírito Santo, além de nos conduzir a uma mente de fé, a uma mente que compreende o Cristo, esse mesmo Espírito nos acompanha para que possamos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então, se eu e você, meus irmãos, conseguimos fazer a vontade de Deus, é tão somente pela ação do Espírito Santo. Por isso que ele é um selo. Foi muito bom no início o pastor dizer que Deus ele não nos deixa, né?
é por Ele, as ações sempre são por Deus. Deus é quem age na nossa vida para que nós possamos expressar aquilo que Ele mesmo quer. E Ele não nos deixa nisso. Por isso que o Espírito é um selo. Se Deus nos deixasse por um segundo, nós com certeza cairíamos. Por isso que nós acreditamos biblicamente que a nossa salvação, ela não depende de nós. De forma alguma. Sempre dependeu e sempre dependerá de Deus. Mas como é que isso acontece? Como é que é esse mistério? Tudo é de Deus. Ele quem age. E não sou eu sou um robozinho, como muitos falam aí, né? Deus sabe da profundidade da ação do pecado e sabe como o pecado ele corrompe todos os sentidos da nossa vida. Então, para que isso seja restaurado, tem que ser algo de raiz. E o Espírito Santo faz esse trabalho em nossos corações. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando isso acontece, quando a ação do Espírito é impetrada no nosso coração, Cristo de fato é glorificado. O Espírito é o agente da glorificação. O testemunho do Espírito visa basicamente a glorificação de Cristo. E essa glorificação só se torna possível mediante o conhecimento da pessoa de Cristo. Sempre o Espírito Santo apontando para a obra do Senhor Jesus. Do mesmo modo como Cristo glorificou o Pai em sua encarnação, o Espírito voluntariamente glorifica a Cristo em suas operações. Por sua vez, Jesus opera e abençoa a sua igreja por intermédio do Espírito Santo. A igreja é constituída por aqueles que receberam o testemunho do Espírito por meio da palavra e o guardam, revelando-o na sua vida. Mateus 5, de 14 a 16. Mateus 28, 20 e Mateus 28, 19 a 20. João 17, verso 20. Vou ficar com esse texto para esse momento. João 17, verso 20. A oração sacerdotal. Quando Jesus fala o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. O Espírito dirige a igreja na glorificação de Cristo, ensinando-lhe a obediência proveniente da fé. Aí vai mais um alerta, meus irmãos. É por isso que desde o início eu falei que um modo de esquecer alguém é substituir o significado desse alguém. Uma forma de você não reconhecer algo é quando você substitui a essência deste algo por outra essência que não é a dela. E o que tem acontecido prejudicialmente na nossa igreja contemporânea, em larga escala? Muito tem sido substituído da essência verdadeira e real do Espírito Santo. Tem-se buscado outras literaturas, experiências, visões que não se alinham à palavra de Deus para se compreender o Espírito Santo. Aí eu sinto, aí eu vejo, aí eu vi, foi assim que aconteceu, o fulano de tal levitou sobre uma pedra, a cama começou a levitar, o colchão, a mesa começou, nós sentimos a presença do Espírito, porque de repente veio um arrepio, e aí vai. Nós precisamos compreender que só conceberemos o Espírito Santo em nossas vidas por aquilo que foi aplicado à sua palavra. Lógico que, como humanos, eu nunca descartei isso desde o início da lição. Você tem sensações? É lógico que tem. Você se emociona? Você chora? Você sente algo bom em seu coração? Isso se expressa muitas vezes no corpo, claro, mas isso não serve de pauta nem de norma para a ação do Espírito Santo. Porque eu me senti arrepiado, o Espírito Santo estava agindo aqui. Quando eu não me sinto arrepiado é porque o Espírito não agiu.
A gente vive mais ou menos um nível de cristianismo por aí, nas igrejas. Quando eu não sinto um arrepio, quando eu não sinto um choro, quando eu não sinto algo, então o Espírito não está agindo. E quando o autor da lição colocou que essas manifestações extra-bíblicas são o que fazem com que o Espírito seja esquecido, é porque estão trocando a essência do Espírito pelaquela essência que é pregada e é vista dentro da palavra. Um Espírito Santo que aponta para a missão de Cristo, que aponta e revela o que Cristo fez na cruz, que aponta para os feitos do Pai. Isso a gente tem que começar a conceber. Quer aprender sobre o Espírito? Quer ver o Espírito Santo revelado? Veja a missão do Espírito quando ele aponta a Cristo, quando ele aponta o Messias, quando ele nos mostra a redenção. Se você troca os sentidos, você começa a ter um Espírito Santo cada vez mais esquecido. Você não tem lembrado do real Espírito Santo, aquele que é revelado nas Escrituras. Por isso que nós precisamos olhar e voltar para as Escrituras para aprendermos quem é o Espírito Santo. E vemos que ele sim aponta para Cristo. Essa é a missão do Espírito. O Espírito dirige a igreja na glorificação de Cristo, ensinando-lhe a obediência proveniente da fé. Para isso temos no Filho o próprio paradigma a ser seguido, foi justamente na obediência perfeita ao Pai que o Filho glorificou. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Lá em João 17:4. A obediência é fruto da fé. Na obediência a Cristo, a igreja o glorifica. O Espírito que cumpre seu ministério obedientemente conduz a igreja a ser a glorificação de Cristo em sua obediência. A igreja é a evidência concreta e real de que o testemunho histórico do Espírito não foi em vão. O Catecismo de Genebra, escrito por Calvino, diz que Deus nos criou e pôs neste mundo para ser glorificado em nós. E é coisa justa que toda a nossa vida seja dedicada à sua glória. Por isso que nós dizemos lá, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Né? Quando o Filho retornar em glória, se alegrará pelo fruto do seu penoso trabalho, sendo glorificado nos seus santos. O Espírito poderá dizer que cumpriu a sua obra e que não se perdeu nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu. Então, o Espírito Santo está cumprindo a missão que lhe foi colocada, apontar o Cristo ressurreto. Então, esse, na verdade, é o ministério do Espírito Santo, ministério cristocêntrico. O que a gente vê muito por aí, meus irmãos, é que parece uma batalha entre Jesus, o Espírito e Deus. Como mesmo o pastor falou no início, que é como se fossem três deuses. Não é isso que acontece. Na verdade, eles são uma unidade bem alinhada, bem afinada, cada um com uma missão, e o Espírito Santo está cumprindo a sua preciosa missão, que é apontar o Cristo. Né? Não sei se o pastor vai querer falar alguma coisa, pastor, eu já estou correndo para a conclusão. Amém. Rubinho, eu queria só parabenizar pela aula, muito boa. Opa, e dar aqui só, terminando aquela contribuição, né, do que tínhamos falado, sobre as heresias que a igreja hoje ela fala sem saber que é heresia, né? E aí eu estou falando sobre aqueles dois conceitos, o monarquianismo e principalmente o modalismo. Certo? O modalismo, século II, final do século II, dizia que Deus ele era único, mas durante todo o tempo ele apareceu como se fosse com máscaras. Por exemplo, Deus, a criação, aí ele, por um momento, foi lá e apareceu como filho, e depois como Espírito Santo.
certo? Parece algo correto, mas na realidade não é. Não é. Então, o Espírito, a Trindade são três em uma pessoa. Não dá para separá-los, não dá para dizer que um agiu em um tempo e o outro agiu no outro, e que nós agora estamos no tempo do Espírito Santo. Não. Certo? Nós temos que entender que os três não se separam. Certo? Eles estão juntos. Até mesmo no momento da cruz, os três estavam juntos. No batismo de Jesus, os três estavam juntos. E é interessante que no momento em que Mateus narra o batismo de Jesus, a narrativa de Mateus aponta para a obra da criação. Quando fala que o Espírito Santo pousou, a palavra ali pousar, ou pairar, né? Dando uma ideia de uma nova criação a partir de Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós temos que ter cuidado com essas ideias de acharmos que Deus, ora, se revelou como Pai, mas agora como Filho, e aí ele se cansou de se revelar como Filho, agora ele se revela como Espírito Santo. Não são três deuses, triteísmo, e não são modos de Deus se apresentar modalismo. Certo? Exatamente. Temos que ter muito cuidado com essa ideia. Eu queria fazer uma indicação de um livro, para mim foi a melhor leitura teológica que eu fiz ano passado, do Francis Chan, Deus Esquecido. Certo? Inclusive, ano passado, eu preguei, bem no início do ano, três mensagens sobre o Deus Esquecido, sobre o Espírito Santo, certo? E a pergunta inicial é a seguinte: se eu tenho Jesus, eu preciso do Espírito Santo? Porque a ideia de Jesus ser tudo dá uma ideia de que a pessoa não precisa de mais nada, né? Eu pensei que nunca na minha vida eu iria me deparar com esse tipo de situação. E, recentemente, eu e Feb, em um aconselhamento, nos deparamos com uma pessoa que acreditava exatamente assim. Certo? E a concepção dela era incrível. Deus é julgador, certo? Essa pessoa. Deus é aquele carrasco que julga, o Filho é o bonzinho, o legal. O Espírito Santo era um ser de vidro, que se tocasse poderia ser quebrado. Então ele não era tão poderoso como o Filho. Então ela não precisava de Deus e nem do Espírito Santo, somente de Jesus. Infelizmente, dentro da igreja nós iríamos ou vamos nos deparar com gente que tem esse pensamento. Né? O Rubinho falou algo, irmãos, assim, cirúrgico. Se você quer saber quem é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Não existe outra regra de fé e prática. Certo? Nosso grande erro é achar que nós podemos saber acerca de Cristo, ou até acerca de nós mesmos, em outras literaturas, ou buscar o autoconhecimento. Né? Hoje está em alta essa ideia de autoconhecimento. Né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou. Quem habita em nós é o Espírito Santo. E a palavra diz exatamente quem nós somos e o porquê de necessitarmos. Olha, a Trindade foi tão sábia que se nos deixasse sem esse preenchimento divino, nós faríamos loucuras. Verdade. Estaríamos perdidos. Certo? Então, assim, irmãos, entendam isso. Não existe três modos de Deus se apresentar. Certo? Um outro livro que eu gostaria de indicar é O Espírito Santo, do grande puritano, um dos caras assim que escreveram muito, John Owen, grande puritano, muito bom, O Espírito Santo. Para mim, não existe obra melhor do que essa para tratar do Espírito Santo, certo? Muito boa aula, Rubinho, parabéns pela didática, parabéns pelo momento, muito edificante. Que Deus abençoe a vida do presbítero Rubens e a vida de todos os irmãos, certo? Eu vou deixar ele encerrar o momento, depois eu gostaria de dar uma última palavra sobre o nosso catecismo para as crianças, tá bom? Ok. Obrigado, pastor, pela contribuição. E a conclusão aqui fala o seguinte: sem o Espírito não haveria igreja nem culto, visto que sem ele jamais cantaríamos espiritualmente e jamais entenderíamos a palavra ou oraríamos com discernimento.
sem o Espírito, nunca poderíamos ter declarado de forma sincera Senhor Jesus. O Espírito é o agente do culto e o seu alvo. Adoremos e sirvamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a aplicação, meus irmãos. Agora que você aprendeu que o ministério do Espírito é apontar para Cristo, que tal glorificar ao Deus Trino, fortalecendo sua comunhão com Cristo? Como você pode fazer isso em sua vida diária? E a dica é: só o Espírito e a palavra podem nos aproximar cada vez mais. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a palavra. Busque na palavra. Peça a Deus cada vez mais discernimento. Não queira navegar outras águas que não sejam as águas da palavra de Deus para aprender sobre essas verdades, né? Sempre com seu coração e mente ligada à palavra de Deus e compreendendo que é o Espírito que nos faz nos dar conta do nosso juízo, do nosso pecado e da nossa justiça. É Ele quem nos vai apontar a Cristo cada vez mais. E agradecer ao pastor pelas indicações de livro. Eu também vou trazer de vez em quando algumas. Esse do Owen eu não conhecia, pastor. Eu vou ver se eu adquiro. Sempre porque a literatura acerca do Espírito Santo tem sido cada vez mais, digamos assim, em qualidade ela é escassa. Em quantidade ela tem muito aí, né? Mas a qualidade é sem dúvida muito duvidosa. Mas os bons livros que falam sobre o Espírito Santo, tem um do Augustus, né, também, que eu vou procurar comprar. Faz tempo que eu digo que vou comprar para mim e não compro. Mas esse do Owen foi para mim uma surpresa, porque como puritano eu já gostava do Owen pela sua história, né? Mas não conhecia esse livro do Owen. Então foi muito bom. Mas tem um do Augustus, que eu não estou com o nome aqui, mas eu acho que está aí, né? Se eu for pegar, foi? O do Augusto. Né? Tá sem áudio aí, pastor. Tá sem áudio. Tá sem áudio. O Espírito Santo. Pronto. Repete. Ano atrasado saiu muita literatura boa, né, sobre esse tema. E aí eu tenho Michael Green, o Espírito Santo, muito bom. Michael Orton, que é um teólogo muito Orton também, Redescobrindo o Espírito Santo. E eu tenho um do Michael Green também, o Espírito Santo na Igreja. A gente vai até colocar, viu, pastor? A gente colocar essas dicas no grupo, né, pastor, depois? Não é do Michael Green, perdão, é do Kenner, certo? O Espírito Santo na Igreja. Né? A atuação do Espírito Santo na Igreja. Então, uma boa ideia, a gente colocar essas literaturas, certo? Você pode comprar pela Amazon, né? Ou então fisicamente fazer uma leitura demorada, não precisa ser algo rápido, né? Pronto, já passo para o senhor a bola, viu, pastor? Obrigado, gente. Deus nos abençoe e nos instrua cada vez mais. Nós vimos aqui o assunto, mas é um assunto muito denso, né? Não é um assunto, muitas vezes, fácil de ser compreendido. Trindade, Espírito Santo, sempre é um assunto que vai nos deixar, assim, e vai nos fazer pesquisar sempre muito, e são assuntos realmente densos na palavra. Existem esses mistérios, mas nós precisamos conhecer da forma como a Bíblia nos aponta. Não querer ir além, mas o que está escrito é revelado para nós. E nós devemos conhecer e beber dessa água. Não é porque é denso que a gente não vá atrás de conhecer. Então, agradeço aí à igreja mais uma vez e que Deus nos abençoe e nos faça ter sede de aprendermos cada vez mais de sua palavra. Obrigado, gente. Passando aí a palavra para o pastor. Amém, amém. Rubinho, muito obrigado mais uma vez pela aula, pela didática, né? Ontem nós estávamos, inclusive, comentando sobre as aulas da IBD. Tivemos um encontro ontem com os casais que fizeram o MMI para comemorar aí o Dia dos Namorados e poder trazer algumas pessoas mais para próximo de nós que estavam mais distantes, né? Um momento muito gostoso
e eu e o presbítero Marcos, estávamos exatamente comentando sobre as aulas da IBD, que tem sido muito boa e muito didática, viu? Deus abençoe sua vida. E assim, irmãos, também é uma coisa interessante, Rubinho, o pessoal tenta explicar a Trindade usando o modelo do triângulo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma forma correta? Não. Embora o triângulo seja ali mas ele... Cria uma hierarquia visual, sei lá. Você cria uma hierarquia, né? Porque o Filho e o Espírito Santo estão aqui na ponta de baixo, hierarquicamente subordinado ao Pai. Certo? Aí outros tentam falar dos 3 estados líquidos da água, né? Também cria uma ideia de subordinação e de criação, certo? Então, assim, é mistério. O Bion falou tudo, é mistério. E o que nós precisamos, já temos, a palavra de Deus. Tá bom? Irmãos, hoje à noite, às 19h30, nós teremos nosso culto, certo? Eu queria perguntar a Regina e o Marcos se eles podem se responsabilizar pelo louvor nesse domingo. Daria certo, Regina, Marcos? Pronto. Ó, Regina, o Marcos por trás ali já fez assim, ó. Então, pronto. Outra coisa, amanhã, às 19h, eu vou estar ensinando catecismo para as crianças, tá certo? Tentar ser bem didático, coisas simples, estourando 15 minutos, né? Porque criança não pode passar disso, principalmente com um assunto tão denso como esse, né? Quem criou você? Mas aí eu queria incentivar os pais que estão aqui me ouvindo a colocarem os seus filhos aí no Zoom. A gente deixa os nossos filhos usarem o celular o dia todo, brincarem com tudo que é aparelho. E aí, na hora de um culto, alguma coisa, a gente, não, o menino se cansa. Se ele não se cansa com jogos, ele não vai se cansar em ouvir a palavra. Guarde isso no seu coração. Ele não vai se cansar de ouvir a palavra, tá bom? Então vai ser estourando 15 minutos. Quero incentivar os pais, né? Eu já tive o feedback da Vivi, do Anailton, né? Não me lembro de quem mais, mas quero incentivar os pais a colocarem os filhos aí no seu celular, vai ser pelo Zoom, coisa rápida, tá bom? E amanhã às 19h, tá certo? Hoje às 19h30, nosso culto, né? Nosso culto de louvor, certo? Vamos orar, encerrando. Vou pedir o presbítero Eduardo para fazer essa oração, encerrando esse momento, tá certo? E agradecendo mais uma vez a todos, uma boa participação da igreja. É muita gente aqui hoje, louvado seja Deus por isso. Pastor, só antes de orar, queria só ler um versículo aqui. Né? Amém. Está falando aí daquilo que é imperscrutável, né? Tem um versículo que eu gosto muito, em Romanos 11, o versículo 33, né? Tem até um cântico antigo, né? Desse versículo. Que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 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 Então, Glória a Deus. Um versículo interessante, que aí fala da profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, que são insondáveis, né? Insondáveis. A gente conhece muito pouco e o que a gente conhece está revelado aí na palavra, né? Às vezes você tem um desejo de saber mais, de conhecer mais, mas aquilo que o Senhor revelou, né? Através da sua palavra, né? Através da natureza também, como a Bíblia fala, né? Está aqui, né? Então, a gente sempre vai ter uma grande parcela de coisas que a gente não vai compreender. Aí é que a fé realmente é aí que a fé entra, né? A fé entra porque ela não precisa
das provas materiais, disso ou daquilo, né? Mas é a fé. Né? Então, vou orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua bênção, te agradecemos aí pelo estudo, te agradecemos pelo Rubinho, Pai, pelo pastor, pela igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, é que nós te agradecemos e pedimos que tu possa abençoar cada lar, cada família da tua casa e da tua igreja. Abençoa o culto, o trabalho, logo mais à noite também, que as pessoas possam estar com os corações abertos para ouvir a tua palavra, Pai. Nada além disso. Pai, em nome de Jesus, é que nós te agradecemos e que nós pedimos perdão e a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Gente, coisa boa ver vocês. Eu vou pedir para vocês ligarem aí a câmera, para a Sara fazer aí tirar aquela foto.